Reforço Betel. Aprendizagem acontece com olhar de amor. E Prefeita Betinha Magalhães oferecem Jornal Mundial. Boa noite. Boa noite. Chega ao Brasil um segundo avião com brasileiros deportados dos Estados Unidos. A CENIPA finaliza as investigações iniciais no local do acidente da aeronave que caiu na avenida em São Paulo. A mãe da criança de 7 anos que morreu em um acidente entre o carro e um caminhão no Ceará faz uma homenagem à memória de seu filho. O grupo Hamas liberta 3 reféns israelenses em troca de dezenas de prisioneiros palestinos. Nos Estados Unidos, a escassez de ovos esvazia prateleiras e os preços do alimento dispararam. O presidente Lula pretende realizar uma reforma ministerial com mudanças que ocorrerão em etapas. A economia russa apresenta um crescimento sólido no ano de 2024. Em um riacho nos arredores de Buenos Aires, na Argentina, ganha uma cor avermelhada devido à poluição industrial. O Jornal Mundial começa agora. O presidente Lula tem falado a ministros e auxiliares que pretende realizar uma reforma ministerial de forma fatiada, ou seja, em etapas. Nós vamos saber de mais informações com Caio Teles ao vivo de como funcionará isso. Boa noite, Caio. Olá, Vitória. Boa noite para você, para o João Pedro e a todos que estão assistindo o Jornal Mundial neste sábado de plantão. Bom, é isso mesmo. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, presidente da República, está planejando uma nova reforma ministerial em etapas. A primeira fase, focada nos gabinetes do Palácio do Planalto, deve ser concluída até o Carnaval. Já ocorreram mudanças como a troca de Paulo Pimenta por Sidônio Palmeiras na Secretaria de Comunicação e a provável substituição de Márcio Macedo por Gleice Hoffmann, deputada federal do PT, na Secretaria-Geral. A Secretaria de Relações Institucionais é desejada pelo Centrão e Lula pode mover Alexandre Padilha para o Ministério da Saúde, substituindo Nízia Trindade. O presidente tem cobrado ampliação de especialidades médicas no SUS, um modelo que poderia envolver a rede privada. Na segunda fase, Lula pretende alterar ministérios do PT, como o de Mulheres e do Desenvolvimento Social, que pode ser cedido no Centrão. O deputado José Guimarães é cotado para a Secretaria de Relações Institucionais. Na terceira fase, mudanças devem ocorrer em pastas ocupadas por partidos aliados, como o Ministério da Pesca e da Agricultura, e essas restrições visam fortalecer a base política e o governo e melhorar a gestão das pastas, isso de acordo com o presidente da República. Com essas informações, Vitória, volto com você ao estúdio do Jornal Mundial. Bom final de semana a todos que nos assistem. Muito obrigada pelas suas informações, Caio. Um ótimo domingo para você. O grupo Hamas libertou neste sábado 3 reféns israelenses na quinta troca por prisioneiros palestinos. Havia incerteza sobre a libertação depois do aumento da tensão pelas declarações polêmicas do presidente americano Donald Trump de controlar Gaza. Dezenas de prisioneiros palestinos liberados por Israel chegaram a Ramallah, na Cisjordânia, neste sábado, a bordo de um ônibus da Cruz Vermelha e foram recebidos por suas famílias e centenas de palestinos. Eles estão entre o total de 183 prisioneiros palestinos que Israel planeja libertar neste sábado, como parte da quinta troca de reféns por prisioneiros com o Hamas na primeira fase da trégua. Entre eles estão 111
111 habitantes de Gaza que foram presos no enclave após o ataque de 7 de outubro, segundo o Comitê de Prisioneiros e Presos na Cisjordânia. 7 dos prisioneiros palestinos liberados neste sábado, em troca da libertação pelo Hamas de 3 reféns israelenses em Gaza, serão deportados para o Egito. A libertação deles ocorreu depois que o Hamas libertou 3 reféns israelenses que foram vistos visivelmente magros em uma cerimônia na faixa de Gaza. Os 3 reféns liberados pelo Hamas na faixa de Gaza neste sábado, Ohad Ben-Ami, Eli Sharabi e Or Levi, já estão em território israelense, segundo confirmaram as forças de defesa de Israel, e em breve serão transferidos para um hospital. Eles foram entregues por integrantes do grupo islâmico ao Comitê Internacional da Cruz Vermelha em Deir al-Balá, no centro do enclave. Em seguida, a Cruz Vermelha os levou aos militares israelenses posicionados na faixa de Gaza, que os transferiram para uma base no sul de Israel, onde eles receberam um exame médico inicial e serão reunidos com seus parentes mais próximos antes de serem levados ao hospital. Os 3 israelenses aparecem muito magros, com semblante sério e envelhecidos após mais de 1 ano em cativeiro em Gaza, quando foram levados a um palco por combatentes do grupo islâmico antes de serem entregues à Cruz Vermelha. Em seus discursos, nos quais responderam a perguntas dos combatentes, eles pediram ao primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu que não interrompa o cessar-fogo e garanta a continuidade das trocas de reféns por prisioneiros palestinos nas prisões israelenses. Desde o início do cessar-fogo, 16 reféns israelenses e 5 tailandeses foram liberados em troca de mais de 500 prisioneiros palestinos. Em troca dos israelenses liberados neste sábado, 183 prisioneiros palestinos e detentos nas prisões israelenses serão soltos, incluindo 111 habitantes de Gaza que foram presos no enclave após os ataques de 7 de outubro de 2023. O segundo avião com brasileiros deportados dos Estados Unidos chegou nesta sexta-feira ao Brasil, depois das críticas do governo Lula às autoridades americanas pelo tratamento degradante a outro contingente de brasileiros expulsos no fim de janeiro. Um segundo avião com brasileiros deportados dos Estados Unidos chegou nesta sexta-feira ao Brasil. O voo, procedente da Louisiana, aterrissou em Fortaleza, no Ceará. A aeronave civil transportou 111 passageiros, disse uma fonte do governo brasileiro. Recebemos com muita emoção, não foi fácil recebê-los aqui, porque eles estavam acorrentados, eles estavam com algema, mas quando eles desceram do avião, já vieram totalmente livres. Depois, um avião da Força Aérea Brasileira levou os deportados para Belo Horizonte, em Minas Gerais. Este é o segundo voo com brasileiros deportados desde que o presidente americano Donald Trump anunciou uma política agressiva de expulsão de imigrantes irregulares após assumir a presidência em 20 de janeiro. O governo brasileiro disse na quinta-feira que o voo seria objeto de avaliação com vistas à organização dos voos seguintes. O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos finalizou as investigações iniciais no local do acidente com um avião de pequeno porte, em uma grande avenida na cidade de São Paulo. Essas imagens de uma câmera de segurança registraram um acidente envolvendo um avião de pequeno porte em São Paulo. O avião caiu na zona oeste da cidade. A aeronave havia decolado minutos antes do aeroporto Campo de Marte, com destino a Porto Alegre. Após tocar o solo, se deslocou por centenas de metros e explodiu. O piloto e o dono do avião, os únicos ocupantes, morreram. Antes de explodir, a aeronave atingiu um ônibus que circulava pela avenida. 6 pessoas ficaram feridas. Segundo a Agência Brasil, a assessoria da Força Aérea Brasileira informou que os investigadores do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o CENIPA, que atuavam no cenário do acidente na manhã desta sexta, finalizaram as investigações iniciais e liberaram a área para limpeza. Ainda de acordo com o CENIPA, o avião era um modelo King Air F-90, com capacidade para 8 pessoas. O Brasil sofreu vários acidentes com aeronaves de pequeno porte nos últimos meses. Segundo estatísticas do CENIPA, houve 20 acidentes aéreos em janeiro, resultando em 8 mortes. São principalmente aeronaves agrícolas e aviões privados. Você vai ver daqui a pouco a escassez de ovos nos Estados Unidos esvazia prateleiras e os preços disparam. E um riacho nos arredores de Buenos Aires ganhou uma cor avermelhada devido à poluição industrial.
Jornal Mundial é patrocinado por Prefeita Betinha Magalhães, Deputado Estadual Sérgio Aguiar, mais Ceará, mais desenvolvimento. e Reforço Betel. A aprendizagem acontece com um olhar de mundo. Na noite de ontem, um acidente de trânsito foi registrado no cruzamento da rua Antônio Zeferino Veras com a rua Edilson Veras Coelho, em Camocim, no estado do Ceará. De acordo com as informações, duas motocicletas modelo Pop seguiam em sentidos opostos pela rua Antônio Zeferino Veras, quando um dos condutores tentou acessar a rua Edilson Veras Coelho e acabou colidindo de frente com a outra moto. Após o impacto, o condutor responsável pelo acidente deixou o local, abandonando o veículo. Na outra moto envolvida na colisão estava uma mulher que afirmou estar grávida. Equipes do SAMU foram acionadas e prestaram os primeiros socorros à vítima, que foi encaminhada para uma unidade hospitalar. As circunstâncias do acidente deverão ser apuradas pelas autoridades competentes. Um vídeo comovente e emocionante demonstrador de uma mãe que perdeu seu filho em um trágico acidente na CE 362, próximo ao município de Senador Sá, no Ceará. Keila Vanessa Albuquerque, mãe do pequeno Heitor de 7 anos, fez uma homenagem emocionante ao filho, que não resistiu aos ferimentos após a colisão envolvendo o carro de passeio e um caminhão, na noite de quinta-feira. No vídeo, ela expressa seu amor incondicional por Heitor e a imensa dor da perda, tocando profundamente quem acompanha sua história. A tragédia sensibilizou a comunidade e gerou inúmeras mensagens de apoio à família. Queria subir aqui hoje para olhar no rosto de cada um nesse momento que veio se despedir do meu filho. Eu acredito que muitos aqui conhecem quem é o José Heitor. Muitos são meus parentes, muitos são meus amigos. Muitas pessoas me acompanham nas redes sociais. Alguns não me conhecem, mas estão aqui, acredito eu, se solidarizando com a minha dor. Muitas são mães. Como o padre Renato muito bem falou, hoje é um dos piores dias da minha vida. Eu recebi o meu filho há 6 anos. E ontem ele partiu nas minhas mãos. Ele nasceu e veio para as minhas mãos. E ontem ele partiu nas minhas mãos. O último suspiro dele foi nas minhas mãos. O governo da Rússia anunciou nesta sexta-feira que a economia do país cresceu 4,1% em 2024 e o resultado de 2023 foi revisado para cima, alcançando o mesmo nível. Apesar das fortes tensões internacionais, a economia da Rússia cresceu 4,1% em 2024. O crescimento do PIB em 2023, inicialmente definido em 3,6%, foi revisado para cima, também para 4,1%. Moscou destacou os méritos desse crescimento econômico impulsionado pelos gastos militares. Aqui podemos dizer que a economia do país lidou com sucesso com a pressão sem precedentes das sanções, diferentemente de muitos países que impuseram sanções contra nós. Em vários casos, a situação nestas nações está próxima da estagnação. Os anos de 2023 e 2024 marcam um maior crescimento desde 2021 e a recuperação da atividade pós-Covid. O ano de 2022 foi afetado por uma recessão devido à ofensiva contra a Ucrânia. O horizonte de 2025 deve ser menos otimista, com previsão de baixo crescimento e alta inflação. Vou repetir, o resultado é surpreendentemente bom. A tarefa para o ano atual é atingir uma trajetória de crescimento mais equilibrada e conseguir uma redução na inflação. Nos últimos 3 anos, o esforço de guerra se tornou o principal motor da economia russa, altamente dependente de investimentos ligados ao complexo militar industrial. Em 2024, o orçamento de defesa e segurança da Rússia foi de 8,7% do PIB, segundo o presidente Vladimir Putin, a primeira vez desde o fim da União Soviética em 1991. Prateleiras vazias e preços exorbitantes dão as boas-vindas a quem procura ovos em supermercados nos Estados Unidos.
onde a gripe aviária atingiu grandes e provocou a escassez nacional, que afeta inclusive restaurantes. Prateleiras vazias e preços altos. Os Estados Unidos estão sob o efeito de uma escassez nacional de ovos. Eu fui ao supermercado ontem e não havia ovos. Uma dúzia de ovos está custando $20, o que significa que os pobres não podem comprar ovos. A falta da mercadoria não afeta apenas as casas americanas. A alta dos preços impacta nos restaurantes, que já repassam os custos aos clientes. A rede de restaurantes Waffle House anunciou um acréscimo de 50 centavos nos pratos que levam ovos. Estamos em um país como os Estados Unidos, onde os preços, tudo deveria cair com Trump, mas tudo está subindo. Não sei, às vezes vou às lojas com $100 e não consigo comprar o que quero, porque os preços estão muito altos. Los precios están muy elevados. A verdade é que os ovos são importantes, muito nutritivos e temos dificuldade de comprá-los porque são muito caros. É uma pena, porque há muitas pessoas que não têm muito dinheiro e a única coisa que comem é um ovo. O aumento recorde nos preços dos ovos no varejo é impulsionado por um surto de gripe aviária no país. As autoridades confirmaram recentemente que uma cepa foi encontrada no gado. O aumento de casos em mamíferos desatou preocupações com novas mutações do vírus da doença. Os Estados Unidos registraram a primeira morte em humanos em janeiro, mas especialistas destacaram que a vítima tinha comorbidades e que o risco para a população permanece bem pequeno. Um riacho nos arredores de Buenos Aires ficou vermelho cor de sangue, causando ansiedade entre os moradores, que atribuíam o problema à poluição causada pela indústria local. Uma paisagem impressionante na Argentina. Moradores do município de Avellaneda, a 10 quilômetros da capital Buenos Aires, ficaram preocupados depois que as águas do rio Sarandí foram tingidas de uma cor vermelha intensa. Nós fomos acordados pelo cheiro. Bem, durante o dia, quando olhamos para este lado do riacho, ele estava todo manchado de vermelho. Parecia um rio inteiro de sangue. Terrível. O rio atravessa uma área de fábricas de processamento têxtil e de couro. Moradores dizem que esta não é a primeira vez que a água aparece manchada. São as fábricas que despejam resíduos no rio, as fábricas que temos aqui ao longo do rio Sarandí. Também existe esta fábrica com um canal que margeia o rio Sarandí. Da última vez, a mesma cor que veio da Special and Hazardous Waste Company foi a cor que apareceu no rio. O Ministério do Meio Ambiente da província de Buenos Aires emitiu um comunicado no qual detalhou que foram coletadas amostras de água para determinar qual substância causou a coloração, que no final da tarde havia se diluído e perdido intensidade. O relatório oficial disse que pode se tratar de algum tipo de corante orgânico. Que seja resolvido logo, né? Sim, tem que se evitar a poluição. Para rever nossas reportagens, volte o vídeo aqui no YouTube e não esqueça de seguir nossa página lá no Instagram. O Jornal Mundial de hoje encerra por aqui. Boa noite! Se inscreva no canal e deixe o seu like. Boa noite e um ótimo domingo. Jornal Mundial. Oferecimento: Deputado estadual Sérgio Aguiar, mais Ceará, mais desenvolvimento. Reforço Betel. A aprendizagem acontece com olhar de amor. É a nossa querida prefeita Betinha Magalhães.